Olá, galera, sejam bem-vindos. Vocês são muito especiais para nós. Agora mais um vídeo do canal Zato. Espero que curtam. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Até mais! Capítulo 14. O holograma mental. Os panteões não são criaturas de vida breve como o homem. Além disso, eles também possuem descendentes. Você acha que eles se acabaram após suas dinastias na Terra? Você acha mesmo que eles morreram e foram enterrados para sempre? A raça humana é incrivelmente menos inteligente do que eles. Se ela sobreviveu, é certo que eles também. Talvez você pense que panteões e extraterrestres são personagens de filmes de ficção ou de Walt Disney. Por que você ainda não leu um manuscrito da antiguidade, não analisou de fato as palavras do Evangelho, ou perscrutou o mundo? Então, eu digo: os panteões continuam controlando o desenvolvimento humano ao longo dos séculos. Como eles podem controlar os homens? Eles controlam mental e coletivamente as consciências humanas por meio de um grande holograma, que transpõe a barreira mental humana. Esse contexto está no filme Matrix. O aspecto do homem é a autoimagem residual controlada pela projeção mental de seu ego digital. Filme Matrix. Eles produzem alterações em nosso córtex cerebral, monitorando a mente humana. Eles fazem isso por meio de um método denominado tecnologia cristalina, que consiste na ressonância constante do cérebro. Eles fazem holografias de nossas mentes de forma coletiva. David Bohm, um físico nascido em 1917, sugeriu a ideia de hologramas para o cérebro humano. De fato, somos energeticamente unidos em uma teia de átomos que integra o universo. Segundo a mecânica quântica, todas as partículas do universo condensam a mesma quantidade de energia, fazendo parte de um todo. Um átomo é indivisível. Dessa forma, não há separação de elétrons e não há separação de pessoas, pois somos formados por átomos, estamos interconectados. A holografia é uma metáfora para explicar o modo de tomar n dimensões e reduzi-las a n-1 dimensões, transformando um salto de informações em pequenas realidades dentro de nossos cérebros. Os alienígenas podem ajustar oscilações mais rápidas do que a nossa, pois eles possuem acesso aos campos de consciência e conhecimento, além de terem acesso à alma comunitária, que abrange a consciência de todos os seres humanos. A holografia das mentes humanas foi feita entre os séculos de 1 a.C. a 1 depois de Cristo. A codificação da mente humana foi realizada também por meio da implantação de histórias e arquétipos, introduzidos no ponto zero entre 1 a.C. e 1 depois de Cristo, fazendo com que nos sintamos fascinados por suas histórias e possamos incorporar um padrão de vida semelhante ao deles. São os arquétipos que definem nossos moldes de procedimentos. Essas histórias são distorcidas para obstruir os vórtices da Terra, a ponto de nos tornarmos inacessíveis para dimensões mais evoluídas. É indiscutível que fica mais fácil para eles arrebanhar multidões de adeptos, temerosos ou fanáticos por um conceito religioso. Estamos com nossos campos morfogenéticos codificados e visíveis para eles, mediante uma porta natural que é a glândula pituitária, onde se pode controlar a esfera de influência Feudra 1. Toda a matéria tem uma informação de energia equivalente situada em vários campos invisíveis diferentes. Esses campos de energia são camadas de esfera de influência com inumeráveis informações situadas em campos de camada morfogenética,
camada material ou camada Feldra 1, que é aderida ao corpo. É nessa camada que interagem os alienígenas ou seres espirituais. Nosso córtex cerebral é um holograma tridimensional, reconstruindo imagens tridimensionais em nossos cérebros, que recebem milhões de informações por minuto. Assim que recebe as informações, elas são organizadas em hologramas que projetamos para fora de nós, segundo informações que nosso cérebro diz serem realidades ou mentiras. É exatamente nessa seleção que nosso cérebro pode ser sugestionado por seres de outras dimensões, podendo bloquear nossa capacidade de pensar e de analisar os tufos de realidades. Assim se processa o bloqueio universal das mentes. A maior parte dos homens e mulheres tem dificuldade de rever seus conceitos e, principalmente, de renová-los. Isso é consequência dos hologramas traçados por quem está no domínio da humanidade. A mente universal dos extraterrestres é resultante do espectro infinito de interligadas redes de permutações. A comunicação interdimensional é o resultado da afinidade com as próprias malhas cristalinas, atuando como uma extensão multidimensional por meio do acesso comunicativo entre eles. O que não ocorre no cérebro humano em razão da precariedade dos neuroníons que são incapazes de completar um sistema denominado circuito elétrico Urim. A mente universal presente nos reptilianos faz com que eles não possuam individualidade, mas pensem todos ao mesmo tempo. O terceiro cérebro encontrado neles é bem desenvolvido, sendo capaz de revelar uma percepção extrasensorial apurada. Nos antigos textos das chaves de Enoch, está escrito que os cérebros de avançadas formas de vida estão interligados à complexidade de uma matriz inteligente universal, onde os hemisférios cerebrais direitos e esquerdos são unidos por um pequeno lóbulo frontal que age como uma estrutura de registro cristalino ou um terceiro cérebro. Algumas raças de extraterrestres podem inserir na matriz inteligente coletiva as informações que elas pretendem, como, por exemplo, algumas ideias filosóficas e religiosas. As crenças religiosas ainda são bastante utilizadas para manuseio psicológico, consistindo em fragmentos dessa desastrosa teia holográfica que limita a percepção do homem, e o condiciona a aceitar ou não a informação, qualificando-a como um ato pecaminoso. Os panteões esticaram uma malha prismática em nossas consciências coletivas. Essa rede é composta de milhões de prismas energéticos individualizados em cada mente humana, mantendo uma rede ondulante como se fosse uma vasta cabeleira longa. Os prismas energéticos são os tubos por onde as entidades energéticas migram para manipular a mente humana. São esses tubos luminosos que as pessoas afirmaram ter visto quando passaram pelo processo da morte. Além disso, eles continuam a ajustar nossas frequências cerebrais mais rápidas e arrítmicas do que possamos suportar. Isso explica o aumento do número de doenças mentais, estresses, esclerose múltipla e outras patologias neurológicas. Eles conseguem manipulá-las, pois têm acesso aos campos de consciência e conhecimento, além de terem acesso à alma comunitária, que abrange a consciência de todos os seres humanos. Recentemente, cientistas têm conseguido provar que existe um padrão vibratório do universo. E que, se o meio ambiente que o indivíduo vive não estiver em uma frequência compatível com a do universo, isso pode gerar distúrbios com resultados no comportamento humano. Ou seja, o padrão vibratório do indivíduo precisa estar em sintonia com o padrão vibratório do universo. A mente pode ser moldada pelo tato, pelo som, pelo cheiro e por todos os sentidos humanos. Somos um meio imerso em água. Nosso organismo é composto de 70% a 75% de água. A água é um excelente meio eletromagnético. Qualquer alteração, por mínima que seja, pode diminuir seu potencial elétrico, sofrer alterações magnéticas, repercutindo diretamente em nossas células,
podendo inclusive alterar nossa sequência de DNA. Nosso ouvido interno escuta com base no número π, 1,618. Dentro de nossos ouvidos existe um líquido coclear que faz a membrana basilar e as células sensoriais vibrarem por um sistema complexo de ressonância, estabelecendo o equilíbrio do homem. Os panteões podem emitir um som inaudível ao ouvido humano, mas que altere o comportamento do homem. Ele pode alterar biologicamente o homem, assim como se atira uma pequena pedra em um lago calmo, criando ondas e agitando a água do lago. Gratidão por estar ao nosso lado nessa jornada. Vocês são muito especiais para nós. Ácuria Matê. Muita luz e paz eterna. Abundância infinita. Saúde perfeita e bem-estar para toda a humanidade. Namastê.